Olá! Hoje nosso papo é sobre como a gente pode construir uma verdadeira fortaleza de proteção ao redor da infância. A ideia aqui é garantir que toda criança tenha a chance de florescer, de crescer num ambiente seguro, sabe? Onde o potencial dela realmente não tenha limites. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que é a base de tudo. A gente sabe que a infância é um período de uma vulnerabilidade enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma janela de oportunidade incrível. As experiências que se vive nessa fase, olha, elas ecoam pela vida inteira. Vamos entender direitinho o porquê disso. E a base de tudo está aqui, num conceito que a ciência chama de os primeiros 1000 dias. Essa é, sem dúvida, a janela de tempo mais crítica para a formação da saúde de uma pessoa para o resto da vida. Mas afinal, o que são esses primeiros 1000 dias? É bem simples. É o período que vai da concepção até o segundo aniversário da criança. Pensa só, é uma fase de uma plasticidade biológica tão intensa que o ambiente, a nutrição, os cuidados, tudo isso está literalmente moldando o futuro. Isso influencia tudo, desde o desenvolvimento do cérebro até o risco de doenças crônicas lá na frente na vida adulta. E esse período tão importante é dividido em 3 fases bem distintas. Primeiro, tem a gestação, com aquele desenvolvimento super acelerado e bem sensível. Depois, vem o período neonatal, que são os primeiros 28 dias, quando o bebê está se adaptando à vida aqui fora. E por fim, até os 2 anos, a gente vê uma verdadeira explosão no desenvolvimento do cérebro, do corpo e do sistema imunológico. Cada etapa dessa tem suas próprias necessidades e vulnerabilidades. E olha, o cuidado não para nos 1000 dias, não. O ponto-chave aqui é que o acompanhamento até os 5 anos é vital. É nesse período que a gente consolida tudo o que foi construído nos primeiros anos e tem a chance de ouro de identificar qualquer alteração no desenvolvimento e agir. É fortalecer a criança antes mesmo dela chegar na fase escolar. Bom, agora que a gente já entendeu a base do desenvolvimento, vamos para a primeira parte da nossa fortaleza: proteger as crianças dos perigos não intencionais, ou seja, dos acidentes. E a fase de desenvolvimento da criança, que a gente acabou de ver, influencia diretamente nos tipos de riscos que ela corre. Essa citação aqui é fundamental para a gente mudar nossa perspectiva. Acidentes, na maioria das vezes, não são culpa de alguém. Eles são resultados até previsíveis daquela exploração natural, da imaturidade da criança descobrindo o mundo. Sendo assim, o foco tem que ser sempre, sempre na prevenção. Então, vamos dar uma olhada nos riscos mais comuns. Quedas, por exemplo, são as campeãs de frequência. Mas existem perigos muito graves, como queimaduras, principalmente com líquidos quentes, intoxicações e afogamentos. Reconhecer esses riscos já é o primeiro passo para tornar a casa um lugar bem mais seguro. Numa situação de engasgo, agir rápido pode salvar uma vida. Para bebês, a técnica correta é a tapotagem. São 5 tapas firmes nas costas com o bebê de bruços. Para as crianças um pouco maiores, a gente usa a famosa manobra de Heimlich. Mas atenção, a regra de ouro é, se a obstrução for grave e a respiração estiver bloqueada, a ajuda médica tem que ser imediata, sem pensar 2 vezes. Agora, além dos perigos não intencionais, a nossa fortaleza de proteção precisa nos preparar para um tópico bem delicado, mas que é essencial: saber reconhecer os sinais de violência. O objetivo aqui é entender esses sinais de uma forma objetiva para a gente poder agir e proteger. A violência pode se manifestar de 4 formas principais. Além da física e da sexual, a violência psicológica e a negligência são igualmente destrutivas. E a negligência, que é basicamente a falta dos cuidados básicos, é uma das formas mais silenciosas e, infelizmente, uma das que menos são diagnosticadas. E como é que a gente identifica uma suspeita? É preciso prestar atenção em 2 pontos cruciais. Primeiro, a história que contaram sobre como a lesão aconteceu, ela parece inconsistente? Não bate com o tipo de ferimento? Segundo, os sinais físicos. Várias lesões ao mesmo tempo, marcas de objetos, hematomas em lugares que não são comuns para uma queda, como nas costas, nas orelhas. E para além dos sinais físicos, o comportamento da criança é um baita indicador. Mudanças repentinas, sabe? Um medo excessivo, uma agressividade que não existia, uma queda brusca no desempenho da escola ou até uma regressão a comportamentos mais infantis, tudo isso é sinal de alerta e não pode, de jeito nenhum, ser ignorado. Ok, depois de entender todos esses riscos, o passo mais importante é saber como prevenir e, claro, como agir. Então, vamos montar agora o nosso kit de ferramentas para a proteção. Se tem uma mensagem que precisa ficar de tudo isso, é esta aqui: a prevenção é a nossa ferramenta mais poderosa. E
E o que isso significa na prática? Significa educar quem cuida, garantir uma supervisão atenta e, acima de tudo, criar um ambiente onde a criança possa explorar o mundo com segurança. E uma parte essencial desse kit é saber para quem ligar. Para qualquer emergência médica, o número é o 192 do SAMU. Já para situações de resgate, como um incêndio ou um afogamento, o chamado é para o 193, o Corpo de Bombeiros. Agora, se a suspeita for de violência, o canal de denúncia, que é anônimo e seguro, é o Disque 100. Esse pode ser o passo mais importante para quebrar um ciclo de abuso. E por último, em casos de envenenamento ou intoxicação, o número do Centro de Toxicologia dá uma orientação que é vital. Ter esses contatos salvos à mão pode fazer toda a diferença. E a gente termina com essa reflexão. Proteger uma criança vai muito além de uma responsabilidade individual. É um dever coletivo. Um ambiente seguro não é um privilégio, é um direito de toda criança. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que nós, enquanto sociedade, podemos garantir que esse direito se torne uma realidade para todas elas?